Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio, e começa agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, presidida pelo deputado Alcântara Filho. Acompanhe os trabalhos. Bom dia a todos os presentes, cumprimentando os servidores desta casa, os nossos convidados que adiante serão aqui mencionados, a todos que nos acompanham pela TV Alice e pelas nossas plataformas digitais, com a graça e a proteção de Deus, com fundamento no parágrafo único do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e solicito ao supervisor da comissão que proceda à leitura do expediente. Expediente: correspondências recebidas, carta de denúncia 003/2025, via contato institucional do Corpo Diretor da Liga de Pastores Conservadores, repúdio à possível ocorrência de doutrinação religiosa em ambiente escolar no município de Serra. Denúncia 004/2025, recebida via contato institucional da comissão, ameaça de morte feita à aluna de escola da rede estadual Teófilo Paulino, localizada no município de Domingo Martins. Denúncia 005/2025, recebida via contato institucional da comissão, maus tratos a uma criança do espectro autista grau 1, ocorrida em escola da rede pública municipal Dom João Albuquerque, no município de Serra. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período, senhor presidente. Obrigado. Passamos, então, à ordem do dia, que é a instalação, trata da instalação dos trabalhos desta comissão. Receber nosso novo membro aqui da comissão para essa nova etapa. Deputado João Coser, que chegou exatamente no momento em que a gente abriu os trabalhos. Deputado João, foi feita aqui a leitura da ordem do dia, a instalação dos trabalhos desta comissão, depoimento dos senhores pais do município de Domingos Martins, da Ana Nazili, é isso? Ana Nazili Xavier, e também depoimento da mãe e da tia do Davi, a Alexandra Mendes do Amaral e a Kelly Mendes do Amaral, que se trata de uma criança com espectro autista e com o desafio que elas vão mencionar aqui, que estão enfrentando no município da Serra e adiante a fase das deliberações. Então, antes aqui de passarmos, e aí eu vou inverter a ordem aqui, por gentileza, para que a gente possa ouvi-las primeiro, tendo em vista a presença do Davi aqui, que abrilhanta a nossa reunião, o nosso trabalho, mas antes, porém, de ouvi-las, passar aqui para as considerações iniciais, a saudação do deputado João Coser. Bom dia, presidente Alcântara, bom dia, senhoras e senhores aqui presentes, pessoal que trabalha conosco, a comunicação. É uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos, naturalmente, privilegiar e dedicar o tempo a ouvi-las. A comissão é muito para isso. Nós temos projeto para analisar, temos encaminhamento, resoluções, indicações, mas hoje nosso tempo é dedicado à instalação e ouvir as senhoras. Portanto, tenho aqui minha consideração, minha gratidão por estar aqui presente. O parlamento ele só inova e cresce quando ele tem capacidade de ouvir a sociedade, representar com muita dignidade e humildade essa mesma sociedade. Portanto, muito bem-vindas aqui para falar conosco da realidade que vocês vivem. Obrigado, deputado João. Vou passar, então, sem mais delongas aqui, para que a Alexandra e a Kelly elas fiquem à vontade para expor, para que a Assembleia Legislativa venha a ouvir a demanda que vocês, inclusive, nos apresentaram para a comissão, mas também já se tornou um fato público no município da Serra, sobre o caso pontual do Davi, mas que possivelmente retrata o caso de muitas e muitas crianças com espectro autista e que é prioridade também no nosso trabalho nessa comissão. Durante os 2 primeiros anos a gente trabalhou e ouviu muito e debateu muito essa pauta, e hoje um caso concreto, deputado João, de
de um grande desafio no serviço público, pontual ali numa escola no município da Serra, mas que certamente reflete aí vários e vários casos, e nós temos que dar toda a atenção para essa situação. Então, portanto, com a palavra, Alexandre e Kelly, fiquem à vontade. Escola no Dom João, desde 2023, onde conseguimos um progresso enorme com ele, com uma professora de educação especial e uma cuidadora do ano de 2024. Esse ano, por motivos de seleção, né, elas não conseguiram voltar para a escola, e desde o início do ano, as cuidadoras que lá estão hoje não querem ficar com ele, colocam apelidos absurdos nele, passam por ele e ignoram. E começou a vir ele chegar em casa machucado, mancha roxa abaixo da costela. E eu fui tentando resolver na escola passivelmente. E eles me relataram sempre que o Davi era agressivo, partia para bater em cima das pessoas, nas cuidadoras. Aí eu comecei a retirar foto, que é essas fotos que a minha irmã apresentou na mídia, como eu não queria que ela fizesse isso. E Davi mesmo relatou quem mesmo fez essas agressões, que é uma cuidadora e um coordenador, que chegou todo arranhado. Ele me relatou que o coordenador foi ao conter ele, que aconteceu aquilo, foi tentar conter ele. Só que Davi, ele tem medo, porque muitas vezes ele chegava, quando falava, eu ia chamar a atenção dele até mesmo assim, com agressividade com ele, porque ele não pode fazer isso, não pode bater nas pessoas. Então eu não estava dando ouvido a ele. E tem uma cuidadora que relatou para mim, Alexandra, não é por conter ele que eles estão fazendo isso. Eles estão agredindo o seu filho. Eu tenho vídeo do coordenador agredindo ele, botando o braço dele para trás, e qualquer hora você vai chegar e vai pegar seu filho só o pedaço. Tira ele da escola, e eu pedi ela os vídeos, só que ela me informou que o advogado dela não autorizou ela me passar os vídeos. Entendeu? Davi está sem ir para a escola, porque quando eu falo que essa cuidadora não está lá, que ela está afastada, ele fala que não vai para ficar com as outras, porque eles resolveram fazer um rodízio. E nesse rodízio, cada dia uma ia ficar com ele, inclusive a cuidadora que agrediu ele. As cuidadoras que agrediram ele. Então, assim, para tirar da boca dele, tem que ir conversando com carinho. Aí ele conta que levou puxão de orelha de professor, que de uma outra cuidadora tomou cascudo porque ele estava correndo. Uma mãe de um aluno que faleceu o mês passado, ela veio até mim e falou: Alexandra, vigia seu filho, porque a cuidadora falou que se ele não ficasse quieto, ela ia deixar os outros meninos bater nele. E tenho vários relatos, entendeu? Até mesmo de professoras de educação especial que incentivou um aluno a bater nele. As outras mães que não quiseram se unir a mim, preferiu tirar os 2 alunos da escola. Elas tiraram ele para evitar mais conflito. E eu não, Davi é medicado na parte da tarde, a escola é atrás da minha casa, eu pago a pessoa para ir dar a medicação, porque parece que é proibido, né? A escola não pode medicar a criança. E aí vem acontecendo isso. E toda vez que eu vou na escola, é sempre reclamando que ele é o agressor. E
que ele é o agressor, que ele não para quieto. E com isso, Davi já perdeu o trimestre. Ele não entrou na sala de aula, ele ficava pelos cantos das quadras, atrás da quadra. Como se diz, tudo que a gente teve em 2023 e 2024 foi perdido em um trimestre. Entendeu? A evolução dele. Eu tenho o relatório pedagogo de 2023 e 2024. Também ele teve uma crise no final do ano passado, mas a crise era porque ele não queria sair da escola. Ele queria ficar na escola. Entendeu? E assim, para mim foi muito doloroso ver que uma pessoa que não é mãe agredia ele daquele jeito. Entendeu? E os vídeos eu não tenho porque o advogado da outra cuidadora, que também abriu um boletim de ocorrência contra o coordenador, não autorizou ela passar para mim. Mas eu tenho áudios dela mesmo falando que a diretora estava ciente de tudo. Isso no caso aconteceu no final do ano passado? As ou no início desse agressões? ano? Não, desde o início do ano que está acontecendo. Ele não foi para a escola desde o início desse ano letivo? Não, ele estava indo. Agora vai fazer 2 semanas, tirando o feriado, já vai completar 2 semanas que ele não vai na escola, porque como que eu mando ele para a escola com os agressores dele lá dentro? Perfeito. Com os mesmos cuidadores. Pelo relato, não sei se a senhora chegou a registrar aqui, mas nos anos de 2023 e 2024 ele tinha uma cuidadora que era muito boa. Certo? E uma professora de educação especial. Também muito boa. E, de fato, as crianças com espectro autista, elas dependem dessa relação de referência e confiança. Certo? Então, esse é um ponto para já se destacar. Mas, em relação às ações que foram tomadas, foi feito boletim de ocorrência, foi acionado o conselho tutelar. A que pé que está isso, para que a gente possa entender? Eu só fiz o boletim de ocorrência porque eu cheguei na escola e mostrei a foto do que a cuidadora Olinda tinha feito com ele. E os outros relatos que ele me fala, porque ele não mente, entendeu? Ele fala certinho. E não foi tomada nenhuma providência. Aí vieram com a história do rodízio. Aí eu falei, rodízio, como que vocês querem que eu aceite um rodízio com quem fez isso ficar com meu filho um dia? Faço ideia o que ela vai fazer com ele. Deixa eu falar. Liga o microfone, por gentileza, Kelly. Por opção, por não ter outra solução, porque, vou usar logo essa palavra assim, ela se omitiu pra gente, ela não contava as coisas, tá? Passou a contar agora, 15 dias pra cá, porque ela já perdeu o controle da situação foi muito hostilizada lá dentro. Então, foi quando ela me mostrou e quando eu cheguei não tinha mais marca, porque já tinha passado o tempo. Aí eu falei, isso não vai ficar assim. E aí o que a gente fez? Foi lá, fez um boletim de ocorrência, até porque a própria escola falou para ela na última reunião que ia fazer o rodízio e que eles estavam criando o histórico dele para tomar as providências dele. Tipo, para mim ele foi tratado como um bandido. Porque qual o histórico? Ele tem a reação. Se ele é agredido, ele vai se defender. Então, esses os gatilhos. Os gatilhos dele é devido às agressões que ele sofre lá dentro. E aí, conversando com a escola, em momento algum, aí eu, semana passada, acompanhei, falei, a gente não representou, porque a gente não quer sensacionalismo, não queria nada disso. A gente queria que se resolvesse. Por quê? Vai ser complicado a gente trazer aquele Davi de novo. Ele está só regredindo. E não é só com medicação. Aí, só enfiando medicação nele, ele já estava tomando além. Então, o problema foi o que o próprio médico falou, o problema não é ele, é a escola, tem gatilho lá. E ela, como mãe, sempre sendo hostilizada, não conseguia resolver, eu entrei no caso. Não representamos, existe sim um boletim de ocorrência. Fomos na escola, a escola... vamos tentar trazer o cuidador, tá? E os agressores? Foi quando eu comecei a pedir ajuda nas redes sociais. Entendeu? Eu comecei a pedir ajuda. Eu não tinha citado o nome de escola, não citei nome de escola, não citei nome de profissional, porque eu não queria uma coisa assim, eu queria que se resolvesse. Mas realmente não se resolve. Mais uma vez teve
né, ela comunicou à minha irmã que não existe, que não tem nada nas câmeras. Na verdade, não existe as imagens. Como assim? Se as imagens, pelo que eu sei, tem que ficar lá, tem que estar lá. Então, para que câmera na escola? Se matar, quem vai saber quem matou? Se não tem imagem nas câmeras? Tem, existe sim. Só que eles já olharam, com certeza, já averiguaram e viram que existem as agressões. E essas imagens se perderam? Cadê as imagens? O boletim de ocorrência foi feito quando? Foi semana passada. Segunda foi feriado, na terça-feira da semana passada. Só para a gente entender aqui, para criar uma linha temporal e aproveitar o ensejo, registrar a presença do nosso grande deputado Bispo Alves, que também faz parte desta comissão e abrilhanta os trabalhos dessa casa. Pode fazer, antes de eu conceder a palavra à Vossa Excelência, nós estamos ouvindo a Alexandre e a Kelly, que são mãe e tia do Davi, que é uma criança que tem espectro autista, e nos trazem uma denúncia de uma situação gravíssima que está acontecendo na escola em que o Davi estuda no município da Serra dos Povos. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, meu companheiro e amigo, deputado João. Tá? Bom dia a todos vocês. Desculpa chegar um pouquinho atrasado. Eu estava em outro compromisso e foi uma reunião em cima da hora, né? Mas para mim é um grande prazer estar aqui. E é um tema, o presidente, mas e a todos aqui, é um tema que nós temos que olhar com bons olhos e dar toda a prioridade. Porque é Davi o nome dele, né? Quantos anos ele tem, o Davi? Mãe? 15 anos, né? A criança tem que ser bem acolhida, a criança tem que ser bem recebida. Nosso Senhor Jesus, sempre que estava perante os discípulos, e quando tinha o exemplo, né, de um querer ser maior do que o outro, um desprezar o outro, Jesus chamava uma criança e disse: olha, está aqui esse pequenino, aquele que não recebeu o reino de Deus com essa criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu acho que a criança, ela tem que ter toda a atenção, porque é o mundo dela. Tá? E principalmente uma criança, no caso do Davi, que é autista, né? E nós temos que ter toda a preocupação e fazermos o melhor, tá, por essa criança e por todas as crianças, independentemente de ser autista ou não, mas criança tem que ser tratado como criança. O mundo da criança tem que ser diferente de nós, adultos. E nós vemos hoje que muitos adolescentes e adultos hoje têm problemas porque na infância não foram considerados, não tiveram o seu mundo de infância, não tiveram pessoas que dessem um cuidado especial. Então, a nossa prioridade é exatamente essa. Muito obrigado pelas considerações, deputado Bispo Alves. Vamos traçar aqui uma linha para que a gente possa também deliberar aqui, e nosso experiente deputado João também vai fazer suas considerações, mas então esse caso de agressão que ele vem sofrendo desde 2024? Não. 2023? Desde 2025. 2023 e 2024, ele foi muito bem assistido com a professora e a cuidadora. E a cuidadora. No início desse ano letivo, começaram as agressões. Aí eu fui no neuro dele e o neuro emitiu um laudo solicitando o retorno da cuidadora e da professora de educação especial para que pudesse dar continuidade ao progresso que ele teve nesses 2 anos. Isso a senhora sabe precisar quando foi que a senhora esteve no neuro, e o neuro... Foi em março. Em março. E aí a senhora imediatamente levou isso à escola? À escola. E não tentaram, né? Eu não sei o que aconteceu, não trouxeram nem a cuidadora e nem a professora de educação especial, que estavam na rede. Agora, ontem que me ligaram que vão trazer a cuidadora. Aí eu até perguntei, vão tentar trazer a professora de educação especial? Aí ela, vamos resolver uma parte, depois a gente resolve a outra. Eles tiveram ciência que a senhora estaria aqui hoje? Não. Não, né? Tá. Então, aí o boletim de ocorrência só foi feito há cerca de 15 dias. Terça
Terça passada. Então, há uma semana. Há uma semana. Perfeito. Deputado João. Primeiro, assim, parabenizar por estarem enfrentando, né? Na prática, vocês falam por milhares, centenas de mães. Isso não acontece só com Davi. O problema é que nem toda mãe tem condições ou tem disposição de fazer o que vocês estão fazendo. Então, realmente, parabéns. Vocês fazem um serviço, prestam um serviço a muitas mães que talvez nem vocês tenham dimensão disso. O pastor falou uma coisa interessante, todos têm que ser respeitados, e as crianças, nessa situação ainda mais, porque elas dependem de uma compreensão, funciona um pouquinho diferente. Eu tenho um sobrinho autista, eu tenho que dar o tempo dele, porque o mundo dele não é o meu. Quando eu consigo dar o tempo dele, ele está se desenvolvendo pra caramba. A mãe dele é professora, cuida bem porque pode fazer um pouco de atenção, e por ela ser uma professora, ela sabe como que a educação tem que tratar, e ela exige, né? Então, assim, o menino está desenvolvendo, está normal, tem nessa faixa de 12, 13 anos. Então, vocês precisam mesmo de cuidar do Davi, porque ele não pode regredir, ele avançou pela dedicação da família, e isso que está acontecendo com ele é muito ruim, principalmente psicologicamente, o trato, o trauma, né? Eu acho que essa ideia de trazer a cuidadora de volta não é pouco, honestamente não é pouco, porque eu acho que ele precisa desta atenção. O professor é fundamental, mas para além do professor formal, mesmo com criança, eles precisam de ter uma pessoa que olhe para ele. Quando eu fui prefeito de Vitória, nós tivemos esse desafio. Então, assim, você tem que colocar muita gente, porque, infelizmente, o professor é um sacerdócio, mas nem todo mundo está preparado para ser sacerdote. Esse é o problema. Passa no concurso, é contratado e vai para lá e quer tratar, entendeu? Não consegue compreender que o ser humano por si só já é diferente. Uma pessoa autista é ainda mais diferente. Então, assim, eu acho que a cuidadora é muito importante. Não sei como o presidente está pensando em tocar. E talvez trabalhar para que ele tenha realmente um professor que tenha essa sensibilidade humana e profissional, porque precisa do profissional, mas tem que ter um pouquinho de coração. Se ficar só no formal, você não consegue, não dá. Entendeu? Minha vocação era ser padre, não pastor. Eu não consegui ser padre, porque meu pai precisava da gente lá para trabalhar na roça. Ele falava, vai estudar não, vai para a enxada, né? Mas eu acho assim, tem que olhar com o coração, senão não consegue cuidar. Então vocês estão de parabéns à família, e é cobrar mesmo. O servidor público, o serviço público é para ser prestado com qualidade, não é favor, é dinheiro público, é dinheiro nosso. Botar uma pessoa a mais, trocar uma pessoa para lá e para cá, não é dinheiro dele, não é do prefeito, não é da secretária, é recurso público. Não estou também querendo entrar na gestão, que não me compete entrar na gestão, fazer julgamento, nada disso. Mudar professor para lá e para cá faz parte também do cotidiano, né? Mas só assim, vocacionar para cuidar com carinho, e vocês estão cumprindo bem o papel de vocês. Contem com a nossa comissão, contem comigo como deputado, como ser humano. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Com todo o sofrimento, ele ainda é de curto prazo, tem tempo de corrigir, se não recupera o semestre, daqui a pouco recupera o ano. Eu acho que vocês precisam dedicar para que ele volte para a escola. O tirar da escola não é bom. Só é bom assim, para um tranco. Tiramos para chocar. Mas é fundamental que ele volte amanhã para a escola, para que se reencontre, que ele volte com prazer, que ele volte. Porque eu acho assim, lá dentro, por mais que tenha um outro colega ou professor insensível, tem normalmente uma comunidade acessível, que compreende. Tem. Só isso que eu queria dizer. Se depender da minha opinião, como pai, eu colocaria de volta no menor tempo possível. Nós vamos continuar brigando, lutando, mas ele tem que voltar para a sala de aula, tem que voltar a ser cuidado de forma profissional lá dentro. Essa é a minha opinião sincera, tá? Não estou aqui fazendo média também não. É o que eu acho que é bom para ele. Quanto menos tempo eu ficar fora, só prejudica. Não tem como ele ganhar. Dentro, mal cuidado não ganha, mas fora também, minha opinião é essa. Depois a gente luta para ter os outros passos. Nós temos condições de falar com o prefeito, com o secretário. Vocês fazem a parte de vocês e aí a comissão depois você encaminha alguma questão mais política, formal. Né? Perfeito, obrigado, deputado João. A gente entende, de fato,
a insegurança de colocá-lo novamente no ambiente onde ele está sendo agredido, certo? Portanto, a nossa grande missão aqui, e aí endossando as palavras no sentido de parabenizar a coragem de vocês, de tornar isso público, a gente sabe que não é fácil, mas é necessário, e nós esperamos que isso não sirva tão somente para o Davi, mas para, como a gente já disse aqui, para inúmeras outras crianças que hoje estão sendo representadas por ele e as famílias por vocês neste ato aqui. Então, a nossa grande missão é proteger o direito do Davi, de todas as crianças e adolescentes capixabas, e, portanto, nesse caso específico, eu vejo duas ações concomitantes. A primeira delas é a ação, como disse o deputado João, de nós buscarmos, de forma formal e também política, restabelecermos a condição que ele tinha de estudo, onde ele já estava adaptado. Não vejo dificuldade nenhuma de o prefeito ou a secretária de Educação ter a sensibilidade de entender que tem um laudo médico que embasa isso e que, de fato, quem conhece a causa autista sabe o quanto que é importante estabelecer relações duradouras, de confiança. E se ele já estava adaptado, que não é fácil, se adaptar com um professor ou com um cuidador, isso não é fácil. Se ele já estava adaptado, não tem motivo para trocar, e muito menos por um rodízio que gera essa insegurança terrível que a gente sabe como funciona. Então, primeiro passo é a gente deliberar aqui de oficiarmos pela comissão à Prefeitura da Serra e nos prontificarmos a dialogar isso presencialmente, visitarmos a escola, tentarmos resolver com a Secretaria de Educação, marcarmos uma reunião para resolver esse caso do Davi, certo? Essa é uma linha de atuação, e concomitante a isso, e que me preocupa muito, é o fato da denúncia não ser tão somente da troca dos profissionais, o que já seria danoso a ele, mas muito pior do que isso, se referindo a agressões. Então, isso é inadmissível, nós não vamos nos silenciar, vocês podem ter certeza disso, nós vamos ser enérgicos no que nos compete para que haja punição para quem está agredindo uma criança dentro do ambiente escolar, sobretudo autista. Então, o ambiente escolar, como foi dito aqui, o servidor público, nós somos servidores públicos, a gente recebe para servir as pessoas. Dentro de um ambiente escolar, onde era para a criança estar segura, para a mãe, para a tia, para a família, estar tranquila que ele está lá aprendendo, está no ambiente seguro, ele está sendo agredido, como a gente tem as imagens, a gente não vai mostrar porque a mãe já puxou a orelha da tia aqui que mostrou, mas vocês têm certeza de que nós vamos cobrar isso, acionar o Conselho Tutelar, não sei se foi acionado, eu acho importantíssimo, dialogar com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, já que já foi feito o boletim de ocorrência, e buscarmos acelerar isso o máximo possível, dar toda a atenção a isso, deputado João, deputado Bispo Alves, para que, de fato, se faça justiça ao Davi e que se faça exemplo para que o cuidador está recebendo dinheiro público para cuidar das crianças e não para agredir criança. Então, se de fato existe um cuidador, uma cuidadora, que está dentro de um ambiente escolar, recebendo salário pago pelo povo, pelos nossos impostos, para machucar, para agredir criança, é bandido, no meu ponto, me desculpe aqui os demais, mas no meu ponto de vista tem que ir para a cadeia e nunca mais poder trabalhar com isso. Tem que cuidar, não machucar. Então, tenho plena convicção, caso haja aqui uma convergência, já antecipando aqui a pauta, para que a gente possa oficiar a Prefeitura da Serra sobre o caso da troca dos professores, solicitando também informações acerca das medidas que foram adotadas até o momento, né, o porquê, a gente tem que entender o porquê que eles não agiram conforme foi narrado aqui, e também para que seja oficiado aos órgãos competentes quanto à denúncia de agressão, ao Conselho Tutelar, à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Tudo bem? Vereador, desculpa, deputado, desculpa te interromper. Não é prefeitura, é estadual. Perfeito. Ao Estado. É estadual. Perfeito, exatamente.
E a cuidadora do ano passado, ela já vai voltar. Então, eu só estou esperando ela voltar para voltar ele para a escola. Só não consegui. Até me rememorei aqui. Inclusive, a superintendência regional também já tem conhecimento desse fato. Sim. Já. Com o Tiago, lá da Sedu não, o superintendente da CRE de Carapina. Da superintendência. Isso. Já tem, então, uma reunião designada? Amanhã. Então, a gente oficia em caráter de urgência e também, caso haja aqui concordância dos nobres deputados, para que a gente também se faça presente através da nossa comissão, que a supervisão designe um representante para se fazer presente também, para que a gente possa acompanhar de perto esse caso, amanhã 9h30, na escola, e para que possa cobrar, de fato, essas medidas, para que ele tenha a condição de retornar em segurança, mas também, como já foi deliberado aqui, para que haja o acompanhamento da denúncia de agressão que foi feita, para que isso corra o mais breve possível, para que haja a justiça e que sirva de exemplo também para os demais. Tudo bem? O deputado Bispo, quer fazer alguma consideração sobre esse caso, para que a gente também possa passar para o próximo caso? Estou de acordo com o que vocês falaram. Eu acho que as pessoas responsáveis devem ser punidas. Agora, seria tão bom, né, se o responsável que escolhe pessoas para cuidar de crianças tão especiais, como é o caso de Davi, né, tivesse um cuidado maior. Entendeu? Porque uma pessoa para cuidar de criança não pode ser uma pessoa que não gosta de criança. Eu sei a dificuldade, nós não estamos preparados. Não. Seria bom se tivesse uma escola especial para os autistas, né? Pessoas capacitadas só para cuidar dessa parte. Então, concordo com as suas palavras, e que as pessoas que provocaram essa agressividade, que elas sejam punidas dentro das leis. Porque criança tem que ser protegida, criança tem que ser bem cuidada. Se a pessoa não tem paciência, então não, né? Vai para outro lugar, poxa. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que ter consciência, está cuidando de crianças. E principalmente de criança especial. Então tem que ter um cuidado especial, porque o nome já diz especial, um cuidado especial. E é tão bom a gente cuidar de pessoas que a gente tem amor. Um ser humano, se a pessoa cuida até de um animalzinho com tanto amor, por que não um ser humano? Então eu peço, viu, as autoridades competentes que tenham mais cuidado quando for admitir pessoas que vão cuidar de crianças, de idosos, né? E coloque pessoas que realmente gostam de fazer a coisa, gostam de trabalhar naquilo que está fazendo. Obrigado, deputado Bispo. Agradecendo, então, aqui a presença da Alexandra Mendes do Amaral e da Kelly Mendes do Amaral e do nosso príncipe Davi, que abrilhantou aqui também. E tenho convicção de que já deliberamos aqui o caso e vamos acompanhar de perto e tomar todas as medidas cabíveis para que Davi tenha um ambiente seguro para estudar e para que, de fato, os responsáveis pela agressão eles possam responder e servir de exemplo para todo o Estado do Espírito Santo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos passar para a próxima denúncia e aqui agradecendo desde já a presença da Ana Nazili. Tem um acento antes. Nazili. Isso. Ana Nazili, a denúncia que chegou e já se tornou pública também sobre a ameaça de morte feita a uma aluna, sua filha, né? Vamos preservar o nome, de aluno da Escola de Rede Estadual Teófilo Paulino, localizada em Domingos Martins. Esse fato chegou à nossa comissão, já se tornou público, a gente já tem feito o acompanhamento via comissão, mas já se tornou público via imprensa. É um caso chocante, nós temos algumas mensagens, a conversa, e aí, sem mais delongas também, vou passar para a Ana, para que ela fique à vontade para narrar o que aconteceu, para expor o que aconteceu e a gente deliberar as ações que a gente pode estar tomando enquanto Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Obrigado, Ana, fica à vontade. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui e contar tudo o que aconteceu, mas principalmente a minha solidariedade a essa amiga e também mãe, e
e te dizer que a gente não pode perder o ímpeto, a coragem, porque nós somos os escudos dos nossos filhos. Na maioria das vezes, somos os únicos que eles têm. Então, não perca a fé e a coragem. Os nossos filhos precisam de mães corajosas. Infelizmente, isso veio a público, porque eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, como fazer. Né? Então, como eu já tenho uma rede social em que eu falo sobre maternidade, né? Sobre a luta diária de uma mãe, dona de casa, principalmente que meu marido trabalha embarcado, então eu passo muito tempo longe do apoio dele. Né? Muitas vezes o apoio que ele me dá é virtual apenas, o WhatsApp, um e-mail, uma mensagem. A coisa do físico mesmo faz falta. E eu estava sozinha, né? Sem o meu apoio, sem o meu marido. E isso me deixou muito fragilizada. Então, eu fui nas minhas redes sociais e contei o que estava acontecendo, porque eu tinha ido na escola levar um material didático para minha filha. Eu sou uma mãe bem presente nas reuniões escolares, dentro da escola. Às vezes eu asso um bolo, como eu moro pertinho da escola, eu levo lá para ela. Então, ela tinha, como todo bom adolescente, se lembrado que ela precisava de uma cartolina. Isso já era de noite, já não tinha papelaria mais aberta. Eu falei, filha, tudo bem, a mamãe acorda de manhã, 8 horas da manhã, a papelaria abre, eu compro a sua cartolina e eu levo na escola para você, pode ficar tranquila. E assim eu fiz. E levei essa cartolina lá. Quando eu cheguei na escola, a pedagoga me abordou e falou, mãe, você não morre tão cedo. A gente já estava para poder entrar em contato com você, mas eu estava atendendo outra aluna primeiro. E eu já pensei logo no meu caçula, que também estuda na escola desde o ano passado. E ele é levado, né? O caderno dele é uma bagunça, e eu tinha brigado com ele na semana anterior, e eu falei, olha, eu vou na escola, e se eu receber uma reclamação do professor por conta do teu material didático, o negócio não vai ficar bonito entre a gente. E nisso eu também postei nas redes sociais, e também porque eu tenho esse costume, né? É a minha forma de me expressar e de ser ouvida. E aí ela me mostrou essas mensagens. E eu fiquei em choque, porque eu perguntei, desde quando vocês estão sabendo disso? Né? Aí a pedagoga falou, desculpa meu nervosismo, a pedagoga falou, mãe, nós ficamos sabendo há 2 dias atrás, porque no outro dia foi feriado, aí depois, na terça-feira, ela contou para a escola, então teve muitos feriados, né? E aí, como não podia celular, ela transcreveu tudo e entregou para a pedagoga. E com o telefone das pessoas, porque criaram um grupo. Os colegas criaram um grupo com o nome Só Nós, onde a foto da minha filha está rasurada. São alunos da mesma turma, alunos de turmas diferentes. E aí eles fizeram esse grupo, criaram este grupo, onde eles ameaçam a minha filha, com requintes de crueldade, né? Eles já tinham separado ela, feito aquela exclusão social, excluindo ela do convívio, e excluindo ela dos trabalhos escolares. E aí uma colega dela que fazia parte desse grupo, que foi colocada nesse grupo, conforme os teores das mensagens foram ficando mais perversas, ela se sentiu desconfortável e contou para minha filha. E a minha filha pediu para ela, você pode me passar os prints dessas conversas para eu poder falar com a coordenação? E ela passou. E a minha filha levou para a coordenação. Nisso, a coordenação já sabia há alguns dias, mas por conta do feriado, não deu para se fazer muita coisa. Mas a minha filha contou para a coordenação. Logo perto do horário do almoço, ela estuda no integral. E mesmo diante de toda a gravidade das mensagens, a coordenação da escola decidiu que era saudável e que tudo bem a minha filha continuar ali, estudando e convivendo, mesmo que por pouco tempo, com as pessoas que ameaçaram a minha filha de morte com tanto detalhe. Então, passaram-se dias, a minha filha passou para o WhatsApp da coordenação da escola, e ainda assim a escola continuou aceitando que a minha filha ficasse na mesma sala e convivendo, sem proteger a minha filha. E a escola se justifica que as mensagens foram feitas 9 horas da noite e que não era responsabilidade da escola. Concordo. Depois do horário da escola, eles não são só alunos, eles são filhos também. Mas eu acredito que é dever da escola proteger a minha filha, quando a minha filha está dentro da escola. Eu não acredito, eu não vou colocar a mão no fogo nunca, achando, como a diretora da escola disse, brincadeira de mau gosto.
Eu não vou nunca esperar que uma brincadeira de mau gosto se torne realidade. A minha filha é a minha preciosa. A minha filha é a minha preciosa. Eu queria que a escola, sim, tivesse tomado atitudes diferentes, que tivesse tirado da Elisa, que assim que pegou esse papel, na hora ligasse para mim, para eu tirar a minha filha de lá, para eu proteger a minha filha. Mas assim que eu fiquei sabendo, que eu fui para as redes sociais, eu fui orientada aí na Polícia Civil a prestar o BO, e foi o que eu fiz. Em seguida, como a gente mora numa cidade pequena, ali o centro está tudo muito do ladinho, eu tive essa facilidade. Logo eu já fui no juizado, fui muito bem atendida, muito bem recebida. Pela gravidade dessas mensagens, a juíza já tinha brevemente determinado que a escola trocasse as crianças de turno. Porque as pessoas falam, mãe, tira sua filha da escola, muda de cidade. Eu escolhi Domingos Martins porque eu amo aquela cidade. Eu não nasci em Domingos Martins, mas eu amo aquela cidade. Fiz amigos e pessoas maravilhosas. Eu não vou sair de lá, minha filha não vai sair da escola. Eu quero que a minha filha se sinta segura. Eu quero me sentir segura. Se isso aqui foi só uma brincadeira de mau gosto, eu não sei. Porque antes de tragédias acontecerem, é muito fácil falar que era só uma brincadeira de mau gosto. Porque isso aqui vai fomentando. É um aluno, é um colega que vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro. Eu não vou botar minha mão no fogo. Muitas vezes eu não boto a mão no fogo nem por mim mesma. Eu ando desconfiando até da minha sombra. Porque a gente tem que saber o que a gente alimenta. A gente já nasce sabendo que a gente é mal, que a gente tem um mal dentro da gente. E é um esforço diário e constante para você ser uma boa pessoa. Porque muitas vezes a gente quer fazer justiça do nosso jeito e não é assim que a banda toca. Então é por isso que eu quis trazer isso a público. Não foi para fazer um sensacionalismo, não foi para chamar atenção, foi que as pessoas precisam entender a seriedade. Os pais precisam saber o que acontece dentro dos quartos dos seus filhos. Na minha casa não tem essa de tem senha de celular, é porta aberta. Não tem. A liberdade você vai ter quando você for adulto, tiver as suas responsabilidades, cumprir com elas, aí você vai ter a sua liberdade. Fora isso, a minha responsabilidade de mãe é cuidar do que você vê, do que você ouve e, principalmente, do que você participa. Eu tenho certeza que, muito provavelmente, esses pais não fazem ideia do que estava acontecendo. Porque, às vezes, os pais estão trabalhando, acreditando que o filho está seguindo o conselho. Porque a gente precisa entender que eles são adolescentes, eles não são criancinhas. Eles já sabem expressar muito bem a opinião. E nós, como adultos, a gente tem que fazer esse papel. Corrigir dói muito na gente. Mais do que nos filhos, muitas vezes. Mas a gente precisa. Porque eu gosto muito dessa premissa de que eu sou sua mãe, sou sua melhor amiga. Mas, antes de tudo, eu sou sua mãe. Eu sou responsável por você. Eu agradeço. Ana, eu quero, de antemão, te parabenizar de igual forma pela coragem de expor, e a gente entende perfeitamente que é um ato de proteção do seu bem mais precioso, como você mesmo disse. Na minha cidade, nós tivemos o maior ataque dentro de uma escola, foi antes de tomar posse como deputado, mas após a eleição daquele ano, foi algo que eu estive no local, pisando no sangue de pessoas que eram amigas minhas. Eu estudei com algumas daquelas pessoas. No dia 22, nós vamos criar aqui na Assembleia Legislativa uma comenda em homenagem a Selena, que era uma criança que estava, no caso, na escola particular, foi o ataque na escola pública, numa escola particular, e que foi vítima de algo inimaginável, algo inesperado, num lugar que talvez possa ser tão tranquilo como Domingos Martins, que é o distrito lá, o bairro do Coqueiral de Aracruz. E a gente não quer ver isso acontecendo nunca mais no nosso estado. Nunca mais. Como a gente disse no caso do Davi, que tem a sua gravidade também, no caso de Domingos Martins, esse negócio está extremado demais. Então, se permitir, não sei se tem as imagens aí das mensagens, tem? Se a senhora permitir, até quiser ler as mensagens para que a gente possa entender. O deputado João vai
vai fazer uma fala antes, porque ele tem um outro compromisso também. Com a palavra, deputado João. Não sei se o presidente é meu amigo ou você está com problema comigo. Ele me colocou em 5 comissões. Então, e vice-presidente 3, estou com dificuldade de acompanhar todas, então quero pedir desculpa a vocês, a você particularmente. Eu vou ter que falar e sair. Ana Názara, primeiro é o seguinte, prestar minha solidariedade, né, como pai, como cidadão, como deputado, a você, principalmente a sua filha e a família, porque um caso como esse impacta a família inteira, não é só ela. Então, minha solidariedade. Admito ficar sem palavras, porque que mundo nós estamos criando, que humanidade a gente está, entendeu? Então, assim, nós temos que produzir mais fatos para gerar o amor, a solidariedade humana, o carinho, porque nós estamos falando de jovens muito novos, não tem como ter coração ruim. Né? O ser humano nasce bom, né? Então, assim, é triste. A gente, mais do que o fato em si, se for uma brincadeira de mau gosto, já é muito ruim. Só aí já é muito ruim. Assim, sem palavras, os precedentes e as tragédias não nos permitem brincar com isso. Então, você está fazendo muito bem colocar público, ir atrás dos órgãos do Estado e tal, porque nós temos precedentes que muitos perderam a vida, não só as crianças, alguns professores também. É muito ruim. A denúncia é grave, mas ela é necessária como caráter de formação, de educação, de correção também. Então, o que você está fazendo é muito bom, vou repetir. É muito bom porque isso está rolando em outras escolas, tem precedente. Eu tive um amigo, o filho dele, um menino extraordinário, foi pego num grupo de 3, meio que assim, fazendo de conta, né? Fazendo de conta que iam fazer algo parecido com o que Aracruz fez. É doideira. Um ser humano maravilhoso. Acabou passando por isso, acabou sendo pego, está pagando por isso, mas está corrigido, graças a Deus. E o custo dele foi alto. Então, assim, não pode achar que é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Se for muito uma infelicidade, e ela é coletiva, ela é planejada. Uma infelicidade é vocês estão, por acaso, você está no meio da rua, estão lá na escola, você vira a mão e acerta alguém, puto, te agride, isso é um fato. Aqui não, aqui é pensado, aqui tem mensagem, aqui tem um grupo, então não é um caso à parte, não é uma ação individual, por acaso, esporádica, então é muito grave. O presidente vai naturalmente conduzir, conte com a minha solidariedade, o que eu puder fazer para ajudar, cuidar disso. Por se tratar de jovens também, a gente não pode sair por aí divulgando nomes, mas é necessário que a gente corrija o fato, vá a fundo. É muito ruim quando a escola minimiza isso. Isso que é talvez a parte mais triste, a escola, que tem a obrigação de cuidar, minimizar um fato como esse. Podia não ser nada, mas ela tem que ter agido rapidamente. Não podia 8 horas da noite, mas no dia seguinte ter agido. Não pode deixar uma convivência dessa, porque o mal não avisa quando vem. Está lá na Bíblia 500 vezes, né? Então, assim, não avisa. Infelizmente, essas atitudes, como aconteceu em Aracruz e em outras cidades, ninguém espera isso. Aqui eles estão quase anunciando. Então, assim, que Deus realmente permita que seja só uma brincadeira de mau gosto, que ela possa ter a vida dela resgatada com tranquilidade, que você possa continuar vivendo feliz na sua cidade. Essa sua declaração de amor a Domingos Martins, ela é importante. Então é uma coisa que é muito bom para o ser humano viver onde ele gosta, onde ele ama. Com as pessoas que amam, criar família, estar na escola que gosta, na profissão que gosta. Nem todos conseguem ter assim, mas quem pode é muito bom. Então que Deus possa te iluminar também, para você ter tranquilidade, que essa sua preocupação, não chega a ser revolta, essa sua angústia por falta de atitude se transforme em amor fraterno e muito cuidado com sua filha, que você possa, tá bom? Mesmo à distância do marido, que ele cuide de você na atenção, na mensagem, no telefone, que você possa ficar de pé para conseguir cuidar dela, sem abrir mão das denúncias, sem abrir mão do cuidado, mas tente trabalhar a sua cabeça. O mundo é um mundo desafiador, nós temos presente. Eu sou filho da roça. Lá na roça a gente brigava, estava pelado, depois que tomava banho junto, ia para a igreja junto, ia jogar bola junto. Mas a gente dava, criança naquele tempo, entrava na porrada mesmo, na cidade, a gente brigava. Mas era uma coisa de criança, não estou falando disso, eram aquelas coisas de time de futebol, jogando pelada, né, pastor? Então, criança tem isso, mas aqui não, aqui é uma coisa completamente diferente, estamos falando de uma coisa muito séria, muito grave, tá bom? Fica aqui a minha solidariedade, meu apoio. Muito obrigado, deputado João.
retorno a palavra à Ana para que ela possa ler as mensagens, caso assim entenda, para que de fato a gente possa expor aí a gravidade do caso e que, ao que parece, foi tentado ser minorado pela escola, né? Negligenciado. Com a palavra. Bom, então esse grupo com o nome de Sonós, onde a foto da minha filha está rasurada, né? Os colegas, eles estão na foto. Oi, por que estou aqui? Qual o assunto ultra mega secreto? Quem vamos matar? Em que carro vamos? Vamos matar e diz o nome da minha filha. Vamos no carro da minha mãe. Por que eu estou aqui? Um colega pergunta. E aí responde, porque você é o mais sincero da conversa e não tem medo de falar na cara dela. Ótimo. Eu levo o machado, eu levo o facão. Com certeza, seguinte, prepararei um avião. Amanhã pela manhã vamos até a casa dela. Olha, isso, meu Deus. De avião mesmo jogamos uma bomba na casa dela. Beleza, esperamos a poeira baixar. E fala que foi Hitler. E descemos até a casa dela para decepar a cabeça dela, para ter certeza de que morreu. E aí, aqui eles vão falando os nomes, né, dos alunos, que eu acho melhor não falar, porque eu não posso. E a escola ainda falou que não teve gravidade as mensagens, né? A senhora saberia informar o que motivou a criação desse grupo e esse nível de mensagens? A sua filha chegou a comentar contigo? Eu conversei com ela, né? Eu disse, filha, eu preciso te fazer uma pergunta difícil. Eu sei que nenhuma dessas mensagens são justificáveis, mas aconteceu alguma coisa antes? Segundo o que ela me contou, esse era um grupo que eles ficavam juntos na hora do recreio, conversavam tranquilamente. E parece que a Elisa, ela aconselhou, porque dentro desse grupo tem uma menina que nasceu como menina, mas se identifica como menino e namora um outro colega, e eles viviam terminando relacionamentos, e a Elisa se posicionou e disse, olha, não é bacana, não é fácil da gente namorar, vocês precisam, já que vocês querem namorar, tentar ser mais maduro. E aí eles ficaram com raiva dela, porque ela emitiu essa opinião. E aí, então, começaram a excluir ela dos grupos e das conversas e dos trabalhos escolares, excluir ela, deixá-la sozinha. Mas ela achou assim, ela falou, mãe, eu achei que com o tempo isso fosse se resolver. Só que eles foram angariando outros colegas para continuarem excluindo também. Tanto que eles colocam o nome aqui e perguntam, fulano, beltrano e ciclano já estão com a gente. E vocês? Né? Vocês vão acompanhar a gente nessa empreitada? Então, e até então ela respeitou, tudo bem, não querem falar comigo, ok. Até que ela descobriu, através dessa colega que fazia parte deste grupo, que eles tinham feito este grupo, né, onde a foto dela estava rasurada, planejando excluí-la e também tirar a vida dela. Eu entendo muitas vezes, deputado, que adolescentes eles não raciocinam muito bem. É muito hormônio, muita coisa na cabeça do adolescente. Mas os adolescentes de hoje em dia que fazem isso, eles precisam entender a gravidade das ações que eles tomam. E diante de todas essas situações, porque antigamente a gente achava assim, nossa, isso só aconteceu em outro país, isso aqui jamais vai chegar para a gente, jamais. De repente acontece na sua cidade, de repente acontece na minha cidade, de repente acontece na turma da minha filha, na escola da minha filha, de repente acontece com a minha filha. Então, é uma situação difícil, mas assim, eu tenho me esforçado para disso daqui conseguir tirar algo bom. Se for possível tirar algo bom disso daqui, eu pretendo conseguir um resultado bom disso tudo que está acontecendo. Peço muito a Deus que a minha filha tenha um emocional forte, né? Ela já faz acompanhamento psicológico já há 2 anos, porque a gente vem numa investigação dela, está dentro do espectro autista também, porque ela tem alguns comportamentos, inclusive a pai de Domingos Martins a recebeu muito bem. Toda quarta-feira ela está lá sendo acompanhada, né, pelos profissionais. Então, assim,
A cidade em si, a polícia, o juizado, né, esses órgãos todos, eu fui muito bem assessorada, muito bem recebida. Quanto a isso, eu não posso reclamar. O próprio sargento da Polícia Militar conseguiu meu telefone pessoal, falou: mãe, ó, a gente está aqui, se precisar, pode falar comigo. Eu agradeci. Desde então, eu não mandei minha filha para a escola, né? Nós temos uma audiência para esclarecimento na quinta-feira. Depois dessa audiência, olhando com olhos nos olhos dos pais desses adolescentes, para entender, né? Ver qual vai ser o posicionamento dos pais, porque eu não tenho raiva desses pais, eu não tenho raiva desses adolescentes. Eu não sei quem são. Se passar do meu lado, eu não sei quem são, porque a escola tentou, de todas as maneiras, me privar e prejudicar até mesmo o trabalho da Polícia Civil, porque quando eu estava na Polícia Civil, eu escutei a investigadora, ela estava falando no celular com a diretora da escola, e a diretora falou assim: na escola tem muitas Anas, tem muitas Bias, tem muitos fulanos e muitos Beltranos, como que a gente vai saber quem são essas crianças? Aí eu perguntei: é sério isso? É sério isso, que a escola não sabe quem são os alunos? Mesmo a minha filha tendo passado o número de celular e o nome de todos eles? Como? Então, eu acho que foram uma sequência de pequenos erros que fizeram com que eu percebesse que, gente, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. E eu tenho recebido muitas mensagens de alunos da própria escola, falando que saíram da escola, que tiveram que começar a fazer tratamento psicológico, porque eles levam até a escola e a escola não faz nada. Leva tudo muito raso. E aí isso vai dando permissão para que outros adolescentes pensem: eu vou fazer porque não vai acontecer nada comigo. Comigo não. Comigo é diferente. Eu sei que tem muitas mães em Domingos Martins que são pessoas simples, que não têm uma voz para poder conversar e que ficam desanimadas depois que vão à escola, a escola desanima. Então, assim, os relatos, eu tenho vários. Então, no primeiro momento eu pensei: nossa, com a minha filha, puxa vida, nunca vi nada sobre isso na escola. E depois que eu expus, eu recebi tantas mensagens de alunos e de pais de alunos, né, e de mães que me falaram: Ana, se você puder, fala sobre o caso da minha filha, fala sobre o meu filho, fala sobre isso que eu passei. Eu falei: pode deixar. Eu vou, se eu puder e eu tiver como fazer alguma coisa por nós, mães, eu vou fazer. E é por isso que eu estou aqui. A gente agradece a sua presença mais uma vez, a sua coragem, por certo, sendo a voz não só da sua filha, mas de várias outras crianças e adolescentes na escola, em Domingos Martins, mas em várias outras escolas. E essa é uma tarefa que nós temos, é um desafio muito grande, porque é difícil as famílias quererem se expor, seja por medo de retaliação, por falta de conhecimento, mas o instrumento que nós temos é ser a voz de vocês. Então a gente precisa, de fato, ter conhecimento dos fatos para que a gente possa agir. Então hoje sua filha não está indo para a escola, vocês terão uma audiência no juizado na quinta-feira? Isso, quinta-feira. Certo, e aí a partir daí vai se tomar a decisão. A escola tomou conhecimento desse fato quando? A Elisa contou para a escola, ela ficou sabendo na terça-feira o teor das mensagens, na quarta-feira pela manhã, ela já levou essas mensagens para a escola. E aí no sábado ela passou os prints para o WhatsApp da coordenação da escola. E essas folhas aqui, quem me deu foi a pedagoga da escola. Eles tomaram alguma atitude mediante a denúncia que foi feita? Não. Por ela, não. Então, não. Só houve alguma ação após a Polícia Civil, isso. Boletim de ocorrência. Isso. Perfeito. O deputado Bispo quer fazer alguma consideração? Dona Ana, eu parabenizo pela coragem da senhora. Obrigada. Não somente pela sua filha, só está preservando as outras mães. E isso não tem que ser visto como uma brincadeira de mau gosto, porque nós já tivemos exemplos assim. Certo? De um caso como esse, tivemos também em Aracruz e outros lugares, outros casos do Brasil e no mundo inteiro. Eu acho que a escola teria que ser a primeira atitude teria que ser da escola, chamar os pais desses adolescentes, tá? E chamar todos, se continuar, vai ter que haver uma punição.
como antigamente, eu sou daquela época que quando o aluno se comportava mal na escola, o que fazia os professores? Chamavam os seus pais, está acontecendo isso, fala com o seu filho, está acontecendo. Mas nós não tínhamos ameaças assim, como o nosso querido João falou. Era aquela briga, né? Mas depois todo mundo se entendia. Hoje a gente vê, isso aí está sendo uma coisa ruim, uma coisa que se deixar de lado, isso aí amanhã pode acontecer. Uma desgraça que nós temos visto acontecido em muitos lugares, em muitos estados, muitas escolas. Então, cabe às autoridades responsáveis tomar uma atitude. Isso não é brincadeirinha, não. A gente sabe que a coisa, o mal começa assim mesmo. Vamos fazer isso, fazer aquilo, e depois a coisa vai aumentando, e vai tomar atitude quando? Quando fizerem algo mais grave para a filha dela, de outras filhas. Então, a senhora está de parabéns, tá? Vir aqui fazer essa denúncia, que é muito séria. Aí nós, que fazemos parte dessa comissão, ô presidente, temos que agir esse caso o mais rápido possível, porque a gente não pode esperar que aconteça a desgraça, para depois, eu sabia disso, porque eu não tomamos atitudes. Perfeito. Então, assim, ressaltando a importância da sua vinda aqui, as medidas que a gente passa a deliberar nesse momento, e eu entendo que além do acompanhamento da comissão que está à disposição, assim como também da Alexandre e da Kelly, a nossa comissão, o setor jurídico da comissão, a comissão está à disposição para esse papel de orientação, de acompanhamento, o que for necessário para esses e todos os outros casos que nos forem denunciados, mas da gente deliberar aqui também, oficiar os órgãos de fiscalização, os órgãos judiciais, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, de Domingos Martins, que está acompanhando o caso, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, mas também já oficiarmos na data de hoje a Secretaria de Educação para que ela nos informe as medidas que já estão sendo adotadas pela SEDU em relação a esse caso, deixando um recado muito claro, deputado Bispo Alves, de que qualquer coisa decorrente do caos gerado pela falta de ordem, e isso fica muito claro, como foi dito que não é um caso isolado, que tem outros relatos da escola, só existe caos onde não tem ordem. Então, se não tem uma direção que coloque ordem nas crianças, nos adolescentes, que muitas vezes não tem a responsabilidade, a noção do dano que podem causar ou das consequências dos seus atos como uma pessoa adulta, isso requer ainda mais uma postura ativa de ordem no ambiente escolar para que haja, de fato, a segurança. Então, a partir desse momento, nós oficiarmos a SEDU e a escola para que eles fiquem cientes de que qualquer coisa que acontecer, de fato, vai ser também imputado a eles por negligência. Então, nós não podemos admitir isso no Estado do Espírito Santo, em nenhuma cidade, em nenhum canto do Estado, que haja uma violência contra a criança, seja uma agressão ou seja até uma tentativa, uma ameaça ou uma tentativa ou um crime mais grave como o homicídio, por negligência, que também deve ser respondido. Não é o caso do ataque em Coqueiral, que, como eu disse agora há pouco, era inimaginável que fosse acontecer. Não tinha histórico, não tinha indício, era um menino que estava fora do ambiente escolar, apesar de já ter estudado naquela escola Primobit. Mas nesse caso, não. Nesse caso está sendo alertado, assim como no caso que foi denunciado aqui antes. Está sendo denunciado, então se torna ainda mais grave a negligência das direções, e aqui eu vou fazer um apelo público à SEDU, nós vamos oficializar isso, deputado Bispo, com a sua concordância, obviamente, para que, de fato, haja mais atenção das direções. Nós anunciamos aqui, vou aproveitar até ia fazer depois, mas para fazer um registro do pastor Diego Cassoto, que é presidente da Liga de Pastores, pastor Dori Edson, que é o vice-presidente, pastor Kleber Vander, que é o tesoureiro da Liga, que nos trouxeram uma denúncia, que já foi aqui mencionada, depois nós vamos tratar rapidamente. Por conta desses dois temas urgentes, foi algo que aconteceu já há mais tempo, mas há uma permissividade para doutrinações, para outros tipos de ações dentro das escolas do Espírito Santo, e em um caso desse aqui não há o mesmo ímpeto deles de estarem agindo, certo? Então, Deputado, deixa eu fazer uma pergunta para a dona Ana.
A sua filha passou a ser acompanhada por psicólogo depois desses fatos ou antes? Não, ela já faz. Ela já faz. Ela já faz o acompanhamento com a psicóloga Antes dela. de acontecer esse. Sim, já tem alguns casos. anos, Desde que a gente começou a perceber a possibilidade dela ter um espectro autista, ali, mesmo que muito discreto, né? A gente já resolveu colocar ela para fazer a psicóloga, para que ela pudesse ter ferramentas emocionais para lidar com as situações dentro da vida escolar, da vida familiar, enfim. E o acompanhamento junto a PAI também, que ela também faz, né, na nossa cidade. Obrigado. De nada. Então, assim, fica deliberado aqui, deputado Bispo, caso concorde, para que seja formulado o ofício para a Secretaria de Educação, para a direção escolar, para entender e para a superintendência também, né? Mas aí acredito que centralizamos na SEDU e na escola local para entendermos as medidas que foram adotadas, qual que é o plano que eles têm para, de fato, cuidar desse caso concreto, bem como também para que nós nos coloquemos à disposição dos órgãos de controle de justiça no caso do acompanhamento, para que seja avaliado os crimes que são análogos a crimes, né, por se tratar de menores, as infrações eventualmente cometidas por esses menores ao promoverem a ameaça de morte à sua filha. Tá bom? Quer fazer alguma consideração final? Não? Deputado Bispo, alguma outra consideração? Tem algum requerimento antes, porém, deixa eu só registrar aqui para que a gente possa partir para a fase de requerimentos e finalizar. Registrar também aqui a presença do pastor Ralph, meu amigo pastor Ralph de Nova Venécia, e pastor Marcelo, que é de Barra de São Francisco e presidente do Sínodo Minas e Espírito Santo, que nos honram juntamente com meu grande amigo Gustavo Lacerda aqui presente. Também meu amigo Aloísio, que é vereador lá de Capela do Alto, São Paulo, vereador paulista, está conhecendo nosso estado junto com a sua esposa e sua filha, um amigo que conheci através de estudos, a gente buscando São conhecimento. Paulo, terra boa, terra da garoa. Né? Terra da garoa. Sejam muito bem-vindos ao Estado do Espírito Santo, que possam aproveitar bastante o estado de vocês. A gente se sente muito prestigiado com a presença de vocês aqui. Passamos então à fase de deliberação e requerimento. E aí, deputado Bispo Alves, meu amigo, nós temos lidado com o recebimento de várias denúncias, e são recorrentes denúncias de todas as ordens nesta comissão, e, portanto, eu quero aqui deliberar com Vossa Excelência para que a gente possa conferir celeridade na fiscalização, na investigação, e dar também autonomia ao corpo técnico da comissão, deliberar para que nós autorizemos a comissão a criar um plano de visita às instituições e aos serviços públicos que trabalham com a criança e adolescente no Estado do Espírito Santo, autorizando a supervisão da comissão designar os servidores para o cumprimento desse plano, bem como também autorizando a presidência a oficiar, fiscalizar e tomar todas as medidas necessárias de ofício em caso de denúncias, para que a gente não tenha que eventualmente fazer reuniões extraordinárias. Chegando a denúncia, a comissão de plano ela já pode promover o ofício, o acompanhamento e a fiscalização dos casos, e a gente otimiza para debater esses casos mais importantes aqui, mais destacados nas nossas reuniões. Coloco em votação. Como que vota o deputado Bispo Alves? Concorda? Concordo? Então, autorizado pelo deputado Bispo Alves, e eu acompanho também, o voto fica deferido na forma requerida. E aí passamos à fase final. Aqui eu quero mais uma vez registrar e agradecer a presença da Alexandra, da Kelly e do Davi, que é a presença mais ilustre que a gente tem aqui, da Ana também, das autoridades e das lideranças aqui já mencionadas. Nós tratamos aqui também na ordem do dia, na leitura do expediente da carta de propositura que nos foi trazida pela Liga de Pastores Conservadores, representando um caso gravíssimo de doutrinação religiosa no município da Serra,
que também já se tornou público. Esse não é um caso isolado, nós temos tratado nessa comissão, infelizmente, casos de doutrinações nos 4 cantos do Estado do Espírito Santo, das escolas estaduais, se utilizando do pretexto de eventos culturais para promoverem atividades sem o consentimento dos pais e sem a flexibilidade que a lei garante para as crianças e adolescentes. Então, no Estado do Espírito Santo, esse é mais um caso. Eles estão obrigando crianças e adolescentes a participarem de eventos contrários à fé que eles têm por autonomia dentro das suas casas. E aqui é um caso contrário à fé cristã, mas não só isso, qualquer denúncia que chegar aqui nós vamos apurar. Fato é que, pela nossa norma, desde o Tratado Internacional de Direitos Humanos quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer evento religioso dentro da sala de aula ou fora da sala de aula ligado à educação, ele tem que ser dado com a autorização dos pais e sem a obrigatoriedade, como foi nesse caso que nós recebemos, e aqui, dada a deliberação que nós fizemos, nós vamos tocar e, eventualmente, fazermos uma reunião da comissão para tratar desse tema específico, dada a sua gravidade, dado o estender do horário também. Então, agradecer à Liga de Pastores Conservadores, que, assim como as mães e os familiares aqui, têm desempenhado um papel já relevante, em que pese não ser muito longa a sua existência, nesse curto período de tempo já tem feito e muito mais do que outras organizações ou entidades que estão aí há alguns anos com interesses alheios, mas tem feito um papel singular. Contem com a nossa comissão e vamos designar também aqui uma reunião para que a gente possa tratar desse tema específico. Deputado Bispo, considerações finais? Agradeço a presença de todos e vamos sair daqui de cabeça erguida, né, acreditando que vamos continuar fazendo o melhor pelas nossas crianças, nossos adolescentes e pelo nosso Estado do Espírito Santo. Tá? Que Deus abençoe a todos, vamos acreditar no melhor. Tá? E obrigado por todos. Obrigado, deputado Bispo. Então, registrando aqui os agradecimentos também aos servidores desta casa, aos servidores da comissão, ao público que nos acompanhou, ao público presente. Agradeço a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão com base no artigo 72, parágrafo 3º do Regimento Interno. Convoco os senhores deputados e membros da comissão para a próxima reunião em data e local regimentais. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe.